Qual seria, pastor Rodrigo Siqueira, a sua reação se alguém lhe chamasse de lobo, ou de mercenário, ou ainda de um falso pastor? Eu, de fato, ignoraria, porque só eu e Deus sabemos com convicção a veracidade ao qual eu estou cumprindo com o meu ministério. Pastor Júnior Viana... Com base em Romanos 8. Por isso existe o galardão. É Deus quem nos justifica. Não adianta eu combater, eu me voltar contra, eu me embravecer, não adianta. Mas o senhor aceitaria ser chamado por um desses nomes? Lobo, mercenário ou falso pastor? Não reagir não é aceitar. Pelo contrário, é você se calar para Deus justificar. Quando você se exalta, Deus te abate. Mas quando você humilha, Deus exalta. Por exemplo, se eu, dentro das teorias que o pastor Lincoln trouxe aqui, eu dizer... o pastor Rodrigo Siqueira é um grande mercenário. Eu iria contrapor, não é? De fato, porque eu vejo na questão ali, com respeito ao meu amigo pastor Lincoln, um grande pensador, não é? Idealizador de teorias bíblicas. Meu conselheiro. É um grande servo, trabalhador, missionário, pastor. Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu vejo ali o mercenário, não é escolhido pelos pastores porque o trabalho tinha que ser feito. Exato. Mas mercenário, ele Gostei não dessa frase. pensa muito acerca da missão ao qual lhe foi proposto. E o pastor, ele cumpre com a missão sem olhar para o resultado monetário ou próprio que ele vai receber. Eu vejo aí o mercenário, ele sendo qualquer um, mais um, cumprindo em troca de um benefício próprio, não é? Aí pode até ser escolhido pelo pastor, porque a missão tem que ser cumprida por alguém. Perfeito, pastor Rodrigo. Pastor Júnior Viana, qual seria... Pastor Júnior Viana, qual seria a sua reação se o senhor fosse chamado de lobo, mercenário ou um falso pastor? Olha, a gente precisa ter os pés no chão, né? Precisa ter certeza da chamada, né? Então, certeza da chamada eu tenho. Eu sou convicto de que fui chamado. Agora, as pessoas chamar pastor de ladrão, já é uma dádiva popular isso aí hoje. Entende? Daqui a pouco, falar de pastor vai surtir o mesmo efeito que fala mercenário hoje. Falou que é pastor hoje, a turma já pensa que é ladrão. Falou que é pastor hoje, inclusive, pastor Fábio, ali quando você leu a minha biografia, eu sou operador multifuncional do Porto de Paranaguá. Um abraço a todos os portuários que estão trabalhando nessa noite aí. Mas quando alguém fala, isso aqui o Juninho é pastor, o camarada toma um susto. Pô, pastor, mas tá fazendo o que aqui? Eu falo, meu amigo, eu estou trabalhando. Porque na ideia deles, pastor é aquele camarada que ganha dinheiro, que fica rico nas costas do povo. Essa é a mentalidade que o povo tem. Agora, se o camarada vai chamar eu de um falso pastor, o problema é dele. Agora, ele tem que entender. Nós estamos aqui no reino, é a minha primeira igreja, estou iniciando agora um trabalho, né, de pastoreio mesmo, né? E a gente está aí trabalhando. Eu vou trabalhar aí meus 10, 15, 20, 30, 40, então se Jesus não voltar, meu irmão, o reino é assim, você vai plantando e vai colhendo. Perfeito, então, pastor Júnior Viana, por suas colocações. Pastor Lincoln Romano, qual seria a sua reação se lhe chamasse de lobo, mercenário ou um falso pastor? Eu respondo essa pergunta com uma pergunta também. Eu dou uma resposta com uma pergunta. Se te chamarem de pobre de espírito, ou se você se atreveria a chegar num lugar e falar assim, ei, você é um pobre de espírito? Porque no mundo eles entendem que pobre de espírito é um xingamento. E Jesus disse, bem-aventurados pobres de espírito. Então, eu iria concluir com o que o pastor Júnior Viana falou. Que hoje já estamos... Hoje você falar que é pastor, você não tem crédito. Ninguém vai te dar um crédito. Você não é considerado como uma profissão. Hoje está igual lá no Egito. Ser pastor hoje não é honroso. Parece que não. Nós temos essa honra porque sabemos quem nos chamou. Então ele nos contratou. E ele nos prometeu recompensa. Então eu não ligaria porque entendo o real significado da palavra mercenário. Que os companheiros talvez não tenham esse entendimento como eu tenho. Desta palavra. O senhor se identificou. Pera só um pouquinho. Só um pouquinho. O senhor se identificou. Jesus, ele chamou lavradores
Ele chamou pescadores e ele chamou obreiros para a sua seara. E nós queremos ser bons obreiros. Então eu, com o chamado que tenho, sabendo que não sou dono das ovelhas, eu não sou dono das ovelhas, eu me considero, eu me identifico, Viana, porque eu não sou dono das ovelhas. Elas não são minhas. E eu fui chamado por Deus e Deus me prometeu, Jesus prometeu para nós. Mas ele diz assim, ó, ai daqueles que estiverem servindo mal, quando o Senhor voltar. Então tem bons e tem os que servem maus. Jesus vem acertar conta conosco. Ele deu talento para nós e nós devemos desempenhar. Eu não gostaria de ser chamado de lobo porque eu estaria usurpando aquilo que não é meu. Estaria tomando posse daquilo que não é meu. E não estou falando de dinheiro e não estou falando de recompensa. Eu estou falando de almas, de pessoas. Então o lobo é aquele que arrebata pessoas. Eu não sou um desses. Eu não queria ser chamado de ladrão, né? Que você Não, falou? o falso pastor. De falso pastor, porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. Quem me chamou é o pastor. Eu sou uma ovelha dele. Eu sou uma ovelha dele. Então, eu quero ser autêntico, verdadeiro. Agora, de mercenário, por entendimento do significado da palavra, eu não me ofenderia, assim como eu não ofendo ninguém Perfeito, dos senhores pastor quando Lincoln. chamo de mercenário. Perfeito, pastor Lincoln. Então o senhor se sente à vontade de ser chamado de Pode, mercenário. eu mesmo me Melhor ser intitulo mercenário do que falso pastor. assim. Não, o falso pastor é mercenário. Ele é mercenário. Ele é mercenário. Por exemplo, deixa eu explicar para você. Por quê? Porque nós não somos pastores de fato. É Jesus o pastor. Se eu me intitulo e me coloco na mesma posição que ele, eu sou falso. Você entendeu? Eu sou pastor contratado. Então, mercenário significa pastor contratado. Então o senhor prefere ser chamado de mercenário do que falso pastor? Não, falso pastor. Eu não. Não, descarta. Nunca fui, Perfeito, então, pessoal, nós estamos ainda no Eu Acredito Podcast. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação.